falando em inclusão, hoje vamos falar sobre um projeto que une arte, inclusão e muita emoção. É a peça Eu Não Falo a Sua Língua, que estreia neste sábado em Joinville e expõe os desafios e as experiências das mulheres surdas no Brasil. Para nos contar um pouco mais sobre esse espetáculo, recebemos aqui no estúdio a diretora da peça, Manuela Rego, a Daiane Gomes, que é a atriz surda e uma das protagonistas da peça, e a intérprete de Libras, Anúbia Amorim, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa história inspiradora. Boa tarde a todas, muito bem-vindas ao Ver Mais. Boa tarde. Boa tarde. Bem, eu vou começar perguntando pela Manuela, então, que é a diretora da peça, como surge essa ideia, o porquê de criar uma peça voltada para o público surdo? Então, o grupo de teatro Libração, quando foi criado há 13 anos atrás, agora em agosto a gente está completando 13 anos, todos os atores queriam sempre falar sobre a vivência deles, eles querem apresentar o que eles fazem, o que eles gostam de fazer, como eles não são incapazes de fazer as coisas, inclusive teatro. E daí, quando a gente criou o grupo lá em 2011, a partir disso a gente foi fazendo vários espetáculos. E daí, nesse especificamente, a Daiane queria muito falar sobre ela, sobre a vida dela e das mulheres surdas em Joinville, como é a construção, como é a vida delas, os obstáculos, mas também como é bom viver e ter essa característica de ser surda e poder fazer arte, fazer teatro. E você criou o grupo Libração? Eu e a Daiane. Ah, muito bem. Então, a pergunta é, a Daiane é surda, a gente vai conversar um pouquinho mais com ela, mas você, não tendo a deficiência, como que você se envolve no projeto e o porquê disso? Então, eu comecei a fazer curso de Libras porque eu era curiosa com a língua de sinais, porque eu não conseguia conversar com essas pessoas surdas, eu achava muito interessante eles conversando no terminal de ônibus mesmo. E daí eu fiquei muito curiosa e comecei a fazer curso de Libras, e num curso de Libras eu conheci a Daiane e ela falou, eu queria tanto ser atriz e não tem lugar de ser atriz aqui em Joinville para mim. E daí ela falou, vamos fazer. Eu já trabalhava, né? Eu trabalhava na Dionisos Teatro na época, e daí lá eles me deram todo o apoio, e daí a gente criou o grupo de Teatro Libração lá dentro, há 13 anos atrás, que eu gosto de falar que a gente já tem uma longa estrada, a gente tem muitos espetáculos já que a gente apresentou. Maravilha. Então, gostaria agora de conversar um pouquinho com a Daiane. Boa tarde, é um prazer conhecê-la. Boa tarde. Daiane, conta pra gente como surge em você o desejo de se tornar uma atriz. Então, eu tinha um sonho muito grande de ser atriz desde que era criança, né? Eu gostava muito da televisão, dos filmes. Eu pedi para minha mãe, procura um curso para mim, para eu fazer. Procura para fazer um curso de atriz, e a gente não encontrava. Não encontrava, tivemos muitas barreiras. Não tem como uma pessoa surda ser atriz, não tem intérprete, é muito caro pagar um intérprete. E aí demoramos realmente para encontrar. E aí encontramos a Dionisos, né? E aí eu fiquei muito feliz que tinha um intérprete, né? Uma pessoa que ia me auxiliar bastante. E a Manuela, que era a minha intérprete na época, que ela sabia o básico de Libras, inclusive. Aí eu falei, não, mas a gente vai interagir junto e a coisa vai acontecendo, né? E aí eu me formei lá no curso de teatro como atriz, e aí onde foi que nós duas criamos o grupo de teatro Libração para pessoas surdas. Eu queria saber um pouquinho mais da história da Daiane. Se ela nasceu surda, se na família dela tem mais pessoas com essa deficiência. Então, eu nasci surda, sim. A minha família tem várias pessoas surdas, né? Gerações surdas, meu tio, meu avô, meu irmão, meus irmãos. Então, são várias pessoas. Eu acho que 8 ao total na minha família tem surda. A minha mãe e meu pai são ouvintes, tá? Bem, e como vocês já aprenderam a dialogar, a falar com o mundo através das Libras, fica mais fácil entender e superar os desafios, ou vocês também percebem que, apesar de todo o conhecimento, os desafios são muito constantes? Então, para mim, desde criança, eu não via tantas barreiras por causa da minha família, né? Porque eles sabiam Libras, né? Então, a minha mãe não sabia... Quando eu tinha mais ou menos 4 anos de idade, aí ela descobriu que eu era surda. Antes ela não sabia que eu era surda, né? Ela ficou observando a minha trajetória. Será que a minha filha é preguiçosa? Será que ela ou ela é surda? E aí foi quando ela descobriu que eu era surda. Então ela não sabia que eu era surda antes. E aí o que aconteceu? O meu avô era surdo, então pra gente isso era super normal na nossa família, né? Fui pra fono, fiz várias práticas de fono, aprender língua de sinais, assim, uma coisa fluida.
E na peça, tem alguma cena ou uma mensagem que vai impactar o público? Então, tem uma cena que me impactou muito. É quando as pessoas falam, tem várias bocas falando assim, sua muda, você não pode andar de bicicleta. É frases assim pesadas para mim, sabe? Para minha vivência, para minha experiência. Porque parece que o surdo não é capaz, né? Então, eu sou capaz sim, eu posso ir para qualquer lugar. Maravilha. Nós temos um pedacinho, então, da peça que nós separamos e vamos exibir para o público de casa conhecer um pouco, então. Esqueceu de mim de novo. A reunião é importante. Eu não sou importante? É bobagem? Eu não sou importante? Vocês esqueceram de mim de novo? Muito bem, então é uma encenação híbrida, né? Então conta com a atuação da Daiane, mas também existe uma história, existe uma narração por trás. O espetáculo é dublado ao vivo, a Daiane é dublada ao vivo pela atriz Natiele Voglis e as projeções que ela contracena são dubladas pelo ator Robson Benta. Maravilha, vamos falar então da estreia e também dos dias de apresentação. Pode falar, por favor, Então, a gente vai apresentar sábado. Vamos apresentar sábado na Jote. Vai ser às 7 da noite. E no outro sábado, às 14 horas, e também na Morabe. E também às 7. É às 7 da noite, às de 24. No dia 24. Isso. Dia 24, às 7 da noite, na Morabe. E no domingo, à tarde, às 3, vai ter uma roda de conversa sobre curiosidades, quem quer saber mais sobre conversar as pessoas sobre surdas. acessibilidade cultural. Maravilha. Existe um perfil, um Instagram para as pessoas poderem acompanhar a programação? Teatro Libração. Teatro Libração. Então, olha, eu quero agradecer a presença de vocês, parabenizá-los por esse projeto, né, que traz visibilidade, traz inclusão e, claro, que vai emocionar também o público que estiver lá presente na apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada.